Jesus, Jesus. Estamos mais uma vez ao vivo. Ó, vai ficar escondido aqui, ó. Mas é 28 de janeiro. Vou ficar na frente do 28 de janeiro, ó. 28 de janeiro, nosso plano de fundo de hoje. Jesus do céu, vamos ler mais uma palavra aqui, né? Este vídeo é para ler Marcos 11, então a gente parou no 10, claro, óbvio. Vamos continuar a nossa leitura. De olhos bem abertos, olhos atentos, mente concentrada. Né, Senhor? Deixa eu pegar minha água ali, peraí. Deixar perto aqui. Jesus, Jesus. Os pecadores vão se arrepender. Eu vou me arrepender, Senhor. Olha essa palavra agora. Marcos 11. Marcos 11, Jesus entra em Jerusalém. Vamos lá então, hein? Começando. Quando se aproximaram de Jesus e chegaram a Betfagé e Betânia, perto dos Montes das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, né? Não conhece, né? O que está mexendo aí, né? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo devolverá. E eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns do que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles deixaram ir. As pessoas deviam, então, conhecer Jesus, ou se não conhecessem, claro que conheciam, né? Mas se não fosse o caso, eles já iam imaginar que era o dono do jumento ali e tal, né? Mas, com certeza, todo mundo, Jesus já era conhecido, né? Então falou: o Senhor precisa dele, depois ele devolve. Aí ele: tá, então beleza. Entendeu? Confiança ali extrema, mesmo que os caras não conhecessem os discípulos, ó. Tá vendo? Jesus falou, tá falando. Ninguém se conhece, mas confiei então. Confiei. Se ele tá falando que é pro Senhor, então deixaram ir. Trouxeram o jumentinho para Jesus, puseram ele e os seus mantos, e Jesus o montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, estavam saindo de Betânia. Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram Jesus, né? Dizer isso, prestando atenção. Jesus está falando com a árvore ali, cara, com a figueira. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, fazendo comércio para salvação,
perdão de pecado, compra uma pomba aqui, né, para o sacerdote aspergir o sangue lá e os seus pecados serão perdoados. É 5 denários, 5 reais. Aí, comprar um novilho para fazer comunhão, é só pagar aqui um boizinho que vocês vão ter a comunhão, hein? Comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, dos feirantes, né? E as cadeiras dos que vendiam pombas, entendeu? Estavam vendendo coisa para perdoar pecado, para ter bênção. Ele não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Ele os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então, se você está vendendo, comercializando a fé, as bênçãos, a comunhão, você está roubando, né? Covil de ladrões. Os chefes do sacerdote e os mestres da lei ouviram essas palavras, ficaram com raiva, né? Está acabando com o meu comércio ali de salvação. Começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino, ou seja, o pessoal ficou espantado ali com as mesas sendo derrubadas e tal, mas ficou assim, num ato de, caramba, é verdade, agora eu me arrependo, né, a população, alguns, né, alguns. É verdade, então eu não vou parar de fazer isso. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Figueira secou. De manhã, ao passarem, viram que a figueira seca desde as raízes. Ó. E Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Ou seja, para uma árvore secar, secou muito rápido, né? Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração... Cadê? Pedirem em oração aqui, ó. Creia que já receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. A autoridade de Jesus questionada. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele chefes de sacerdotes, mestres da lei, líderes religiosos. Lhe perguntaram, ó, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu, eu farei uma pergunta, responda-me, e eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Aí ele perguntou, o batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Aí eles discutiam, se a gente disser dos céus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram nele? Mas se a gente falar dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. Então Jesus falou, tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então você crê que o João estava fazendo que era do céu? Se é do céu, então por que não creu nele, né? Apesar de ser ali água e tal. A intenção do coração era do céu, né? Mas se a gente falar dos homens, aí eles temiam quem? Temiam o povo, pois todos realmente consideravam o profeta. 12. A vinha arrendada. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha e colocou a cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construir uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Então, Jesus é o que foi fazer a viagem. Jesus não está no céu e não vai voltar no final dos tempos. Então, Jesus
é o que foi fazer a viagem, e a vinha arrendada é o planeta, que é onde a gente está, e nós somos os lavradores, né? A gente está trabalhando para Jesus enquanto ele está de viagem lá no céu e não voltou ainda. A colheita é quando ele voltar para buscar a gente, né? Tá, aí Jesus envia um servo, no caso os profetas, para vir cobrar a gente, se está fazendo certo, né? Tá, os lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Some daqui, não vem falar nada com a gente não. Tá querendo cobrar a gente? Sai fora. O chefe que viajou nem chegou ainda e nem vai ver, nem vai ficar sabendo que a gente matou ele. Tá. Tipo assim, né? Não vai acontecer nada. Mas eles o agarraram e espancaram. Então, enviou-lhes outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e humilharam. Lembra que os profetas do Velho Testamento foram amarrados, chicoteados, jogados na cova dos leões, amarrados no tronco. Então, bateram na cabeça e humilharam. E enviou ainda outro, qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram e outros mataram. Então, enviou vários e vários profetas aí, né? Vários cobradores ali dos lavradores. E os lavradores, que é a gente que está na terra, matou os profetas que vêm avisar e cobrar a gente, né? Se está fazendo certo. Faltava ali ainda um para enviar, seu filho amado, Jesus, né? Ou seja, a primeira vinda de Jesus. Ele está ali contando, então é ele mesmo. Seu filho amado, né? Deus enviou Jesus. Por fim, enviou dizendo: a meu filho respeitarão. Ou seja, Jesus o povo vai respeitar. Mas os lavradores, que sou eu, disseram assim uns aos outros: ó, esse aí é o herdeiro, hein, do céu, da vinha. Venha, vamos matar ele também, a herança será nossa, ou seja, não vai ter ninguém para cobrar. E a gente vai ficar com tudo. Porque Deus está lá, mandou Jesus. Se a gente matar Jesus, Jesus não tem como mais cobrar a gente. Então Deus, não, como está demorando muito, não vai voltar, né, da viagem e tal, vamos matar ele e aproveitar aqui a vinha, continuar trabalhando e ganhando nosso sustento aqui dessa herança imoral, né? Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha, Deus, com a gente, comigo que sou lavrador? Ele virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Ou seja, vai dar a vida eterna para outros que fizeram certo enquanto ele esteve de viagem fora. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Pô, rejeitou já era, né? A pedra que todo mundo rejeitou, que não quis dar ouvidos, se tornou a pedra principal, que era o lugar da salvação, no caminho estreito. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Então eles estavam temendo ali aos homens, às pessoas, ó. Ele respeitava as pessoas, mas não as coisas do céu. O pagamento de impostos. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Vamos botar ele na saia justa aí. Eles se aproximaram dele e disseram: mestre, sabemos que és íntegro. Sabendo que é íntegro, mas sendo falso, né? Falando, você é íntegro, hein? Nossa, te respeito muito. E querendo pegar ele. E que não te deixes influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Se ele negar César ali, a gente fala com o Império Romano, e a regra do Império Romano é que César tem que ser adorado, né? Aí a gente arrumou um jeito de pegar o Jesus aí para matar ele. Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram uma moeda e ele perguntou: de quem é essa imagem e essa descrição? Ou seja, a cara da moeda, né? Aí eles falaram: de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ou seja, se César quer moeda, dá moeda para ele. Se Deus quer coração quebrantado, dá um coração quebrantado, bom comportamento, conduta, respeito, obras para Deus, né? Pode enfiar moeda goela abaixo do César,
que no final ele não vai ter nada com essas moedinhas dele, né? E ficaram admirados com ele. Então até os caras que eram contra ele ficou admirado, mas com raiva, né? Não tem como a gente pegar Jesus para falar alguma coisa que ele não consiga responder, né? Ficou admirado. Casamento e a ressurreição. Depois dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deve casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou, morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro, nenhum dos 7 deixou filhos, né? Foi se casando e não deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher, sem deixar filhos. Na ressurreição, de quem ela será esposa, ou seja, lá no céu, né? Visto que os 7 foram casados com ela. Jesus falou: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam e nem são dados em casamento, mas são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó? O relato da sarça. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. O maior mandamento. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante, Jesus? Ele falou: o mais importante é esse, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. É isso aí mesmo, Jesus. Está certo o que você fala, hein? Deus é único e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. Então, se o fariseu ele fala isso, mas ele, saduceu, né? Fala isso, mas ele quer matar Jesus, ele não está matando Jesus ali, né? Que é o seu próximo, como a si mesmo, porque senão ele teria vontade também de se matar. Então ele estava querendo matar só Jesus. Então ele estava descumprindo o mandamento. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. O Messias é filho de quem? Então ele falou que, você respondeu sabiamente, viu, saduceu? Ele falou que não deve adorar outro Deus, senão o Deus de Israel. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Messias é filho de quem, né? Como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? Como é que os mestres da lei dizem que Cristo é filho de Davi, descendente de Davi? O próprio Davi, falando por Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu respeito: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Cristo é filho de Davi, como é que Davi se remete a ele falando que é meu Senhor, meu Pai, né? Como é que Davi é filho de Cristo se Cristo é pai de Davi, entendeu? Como é que fica? Eles estão enganados, né? Cristo veio depois, mas Jesus é Deus e Deus é pai de Davi e de todos nós. Entendeu? Senta-se à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi chama o Senhor, o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Oh, caramba, ensinamento. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei, hein? Eles fazem questão de andar com roupas especiais, diferentes ali, né, destacado, receber saudações nas praças, né, ou pedindo autógrafo. Tira uma foto comigo, né, quando sai na rua. Gosta de ocupar lugares mais importantes, na sinagoga, a primeira fileira de cadeira, área VIP.
não precisa de pagar para entrar, né? Fura fila na frente de todo mundo, lugar de honra, nos banquetes, entendeu? Todo mundo ali adorando ele, rodeando, mas eles devoram as casas das viúvas, ó, tirando quem tem dificuldade, tirando de quem tem dificuldade, né? Para disfarçar, fazem longas orações e receberão condenação mais severa. A oferta da viúva. Ó, Jesus sentou-se em frente a um lugar onde eram colocadas as contribuições, o dízimo. Jesus sentou ali em frente e ficava observando a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então veio uma viúva pobre, chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor, ou seja, tinha moeda de ouro, prata, bronze, cobre. Então a viúva colocou 2 pequeninas moedas de cobre, enquanto os ricos colocavam grandes quantias. Jesus olhando ali, ó, chamando assim, presta atenção aqui, discípulo. Jesus declarou: afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava. Mas essa viúva aí, ela colocou da sua pobreza, ela deu tudo o que possuía para viver. Ó. Então, os ricos que estavam dando 10 mil moedas ali, não sei o quê, deu 10 mil porque estava sobrando. Ou seja, primeiro eu quero me ver bem, depois o próximo. Né? Não quero ver todo mundo bem, mas eu tenho que estar acima. Então, se o rico fizesse igual ela ali, o rico vai lá e dá tudo que ele tem e, além disso, tem que ser de coração, né? Então, tá aí a diferença. Se o rico desse tudo que ele... Um dos ricos desse tudo que ele tinha, ou seja, ia ser umas 4 bolsas gigantes de moeda, né? E a viúva dando 2 moedas, os dois iam estar na mesma intenção, no mesmo patamar, né? De coração. Agora, o que ele quis dizer é que o rico deu o que sobrava, entendeu? E se a viúva tivesse dado uma moeda só e ficado com uma, ela ia estar meio que igualando ao rico, né? Eu vou dar um pouco, eu vou ficar um pouco. Mas não, o exemplo aqui do aprendizado é que a viúva pobre só tinha 2 moedas e ela deu tudo que tinha. E o rico dava o que sobrava. Marcos 13. Sinais do fim dos tempos. Sinais do fim dos tempos. Quando ele estava saindo do templo, peraí, senão eu ia soluçar aqui. Um de seus discípulos lhe disse, ó, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas, olha só, Jesus, esses prédios aqui. Aí Jesus falou, né? Perguntou Jesus, ó, você está vendo todas essas grandes construções? Tá vendo? Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de tudo isso, que tudo isso está prestes a se cumprir? Jesus disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. A gente já teve uma conversa mais acirrada disso aí, né? Mais detalhada lá no Mateus, que ele fala a mesma coisa, né? Muitos vão vir em meu nome, falando de Jesus, né? Falando de Jesus, lendo a palavra, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, ao mesmo tempo, né? Não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Isso de notícia global, né? A gente vê tudo no jornal hoje, né? Hoje em dia. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados na sinagoga. Por quê? Por causa do nome dele. Ó. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis,
como testemunho a eles, ou seja, você vai estar aí sendo julgado lá no tribunal, na frente do juiz, lá com a capa, as cadeirinhas, testemunha, então, para ir preso, né, alguma coisa assim, condenado, e nesse momento a gente vai ser testemunha de Deus, ó. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Todo mundo vai ter que saber do evangelho antes de vir Jesus, né? Para ninguém ter desculpa de falar, não sabia não, né? Sempre que forem presos, eu e você, e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo, ó, na hora de você se defender ali, se você estiver sofrendo algum julgamento, foi processado, o oficial de justiça está na porta da sua casa, deixou uma cartinha ali, aí você vai ter que ir no fórum, entendeu? Quando chegar lá, não fique com o coração acelerado, sabe, daquele jeito assim. Nunca fui no fórum a primeira vez aqui e eu sou o réu, estou sendo julgado, porque pregar a palavra, vai comigo, Jesus, né? Tem que estar muito conectado, né? O irmão trairá seu próprio irmão, ó. Então um vai caguetar o outro dentro da própria casa, entregando a morte. Tá falando de Jesus aqui, ó, pra cadeia, é crime, cara. Falar de Jesus é crime, então eu vou te denunciar pra polícia, hein? A gente já tá assim entre vizinhos, daqui a pouco vai cada vez mais piorando, né? Entre pai e filho, parente ali. Apesar de que já tem também, né? Mas não por motivos assim às vezes até tem, né? De pregar. Então seu irmão vai te entregar a morte, e o mesmo fará pai e filho, irmão, parente e pessoa próxima também, né? Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim da sua missão ou até o fim dos tempos, né? Porque vai que você morre antes. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, que deve ser um sacrifício para ter privilégio, sacrifício lá no templo, uma coisa de profanação dentro do templo em Israel, né? Vai aparecer nos jornais, igual aparece aí as mortes pelo mundo inteiro, né? Espalhamento de notícias. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, vai ser divulgado. No lugar onde não deve estar. Então, vai ser alguma coisa que Deus falou para não fazer, claro, né? E no lugar onde ele quer para ele, ó. Lugar, gente, a igreja aqui, sei lá, a sinagoga lá em Israel, o templo, foi o lugar que eu escolhi. Aí você sabe as leis de Deus, aí você sabe o que ele não gosta. Aí quando você vê alguém fazendo o que Deus não gosta lá dentro da onde ele escolheu para ser o lugar dele, então esse aí é o chamado sacrilégio terrível. Sacrifício, não sei o que é sacrilégio, cara, sacrifício com privilégio? Vamos ver, sacrilégio. Pecado grave. É um sacrifício, né? Um pecado grave para um falso privilégio, né? Não sei. Não tem nada a ver com sacrifício com privilégio. É um pecado grave contra a religião, contra as coisas sagradas. Então, só a palavra que parece a mistura não tem nada a ver, né? Já entendi. Quem lê, entenda. Não, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. A Judéia deve ser o centro da cidade, né? Fuja para os montes. O monte deve ser área rural. Quem estiver no telhado da sua casa, já lá, né? Seja no monte ou no centro ali, ou na sua casa do campo, e você está lá no telhado, não desça nem entre a casa para tirar dela coisa alguma, ou seja, não fica caçando coisas para você poder levar consigo, né? A carga pesada aí. Não leva. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Putz, esqueci, né? Aí quando você chega lá, imagina sua casa sendo invadida, você já fugiu, aí você, putz, meu celular tá lá, aí sua casa está cheia de ladrão em volta, e você volta lá para pegar o celular. Entendeu a lógica de não voltar, porque já, da onde você já saiu, já vai estar comprometido? É isso, né? Então não volta, não sai do telhado e não volta para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando, ou seja, vai ser, né, uma correria com delicadeza. O exemplo, né? A grávida pode ficar correndo no momento disso,
na época do sacrilégio terrível, né? Perseguição, correndo lá, sendo que você tem que tomar cuidado porque é sensível, entendeu? Então tem que ser um cuidado, um cuidadíssima, com uma cautela enorme, em uma época de correria e desgraça. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Pô, no inverno a gente sabe que tudo é pior, assim, né, Didi? Você tá na rua, a mão, qualquer batidinho que você dá na mão dói. O inverno, ele, sei lá, eu acho o inverno, o frio, né, pior do que o verão. Ou seja, qualquer coisa que você vai fazer no inverno, assim, parece ter uma dificuldade a mais, sabe? Tudo que for fazer, né? Tanto para fugir, como para, não quero sair daqui, lá fora tá frio. O inverno também representa alguma coisa espiritual aí que eu não tô conseguindo. O inverno do amor se esfriou também, né? Todas essas coisas. O inverno terreno é o inverno que a gente sofre aí no frio, né? O pessoal gosta mais do calor, porque o calor é mais livre, tem mais movimento. No inverno físico, o pessoal fica mais recluso, não gosta de ficar na rua, não gosta de sair. Locomoção é mais difícil. Quando você vê aí nos Estados Unidos, quando está inverno, acontece um monte de acidente, mesmo com carro, né? Mesmo se for a 1 km por hora, os carros escorregam, ou seja, a destruição ela é maior, né? Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, e nem a mais haverá. Então, se caso a gente estiver vivo aí, vai ser uma destruição pior. Serão dias de tribulação como nunca houve. Assim como nunca houve, o dilúvio foi terrível. A destruição de Sodoma e Gomorra lá com fogo foi horrível. Então a nossa época aqui vai ser pior ainda, né? Porque vai ser, a gente já tem enchente, né? Imagina isso ampliando. Terremoto, enchente, fogo, doença, maldade, tudo junto, né? O Sodoma e Gomorra, não sei se tinha doenças, né? Da mesma proporção que a gente tem hoje. Então, para nossa época aqui para frente vai ser pior. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou esses dias de dificuldades. Se então alguém disser, vejam, aqui está Cristo, ou ali está ele, não acreditem. A gente já falou tudo isso na live do Mateus, né? Se tem alguém muito famoso passando aí no seu bairro, né? Aí no seu bairro tá com aquele buzinaço, todo mundo fazendo buzinação, né? Você vai lá fora ver que o pessoal tá fazendo buzinaço ali, esse estardalhaço ali no meu bairro aqui. Vou sair lá para ver, aí você vai lá ver. E alguém ficar falando que Jesus está ali, Cristo está aqui. Não acreditem. Por quê? Pois aparecerão falsos cristos. Falso Cristo vai fazer o quê? Vai ficar imitando os milagres que Jesus fez. Entendeu? Cura da mão atrofiada, vai fazer voltar a andar o cadeirante, o leproso vai ser curado, as doenças que existem na nossa época, diferentes da época de Jesus. Então aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos vai ser um falso que vai imitar o milagre dele mesmo, né? Igual mágica. Foi curado ali, entendeu? A pessoa não tinha perna e a perna da pessoa apareceu. Vai fazer milagre imitando Jesus na época dele. E falsos profetas, que vai ficar falando seja coisa ruim ou coisa boa, que Deus não mandou falar nada. Entendeu? Aí você lê na Bíblia para ver se o que ele está falando tem razão. Entendeu? Vai ficar tudo bem aí, não vai ter mais guerra não, vai acabar daqui a 2 anos. É mentira, mentira. Que realizarão sinais e maravilhas, os poderzinhos de filme de Hollywood, foguinho pela mão, água pela mão, cura, entendeu? Então fique esperto aí. Para, se possível, enganar os eleitos também, aqueles que creem em Jesus. Se você imita Jesus, mas você não é ele, então você é um falso. É um imitador, mesmo que seja com maravilhas sobrenaturais, assim, entendeu? Mesmo sendo sobrenaturais e impossíveis para a ciência, para não sei o quê, né? A mão do cara voltou diante dos seus olhos, então é um falso.
Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, ó. Tá tudo escuro, eclipse, o pessoal também já está acostumado aí, né, ter eclipse, aí vai, eclipse, né? Vocês são loucos, né, você é isso, é aquilo, vocês ficam escandalizando, você é fanático, você é louco, vai se tratar doente, né, isso que o pessoal vai acabar falando. Tá cansado de saber que tem eclipse, que o sol escurece a lua também? Vai chamar a gente de louco. As estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder de glória do céu. Rasga o céu azul, rasga o céu preto, que é o espacial, e vem Jesus, né? Do céu da grande glória. E ele enviará então os seus e reunirá os seus eleitos nos 4 ventos dos confins da terra até os confins do céu. Todo mundo subindo. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Ou seja, você sabe que está vindo aí alguma coisa. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. E asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem e deixa sua casa. Encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ou cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Digo a vocês, digo a todos, vigiem. Marcos 12, 13 e 14. Vamos parar por aqui, gente? Vou dar uma pausa. Beleza? Depois eu volto aí com outra live lendo. Tem um gato aqui, ó. Vem cá, gatão. Esse gato aqui é diferente. Esse aqui não é o Puncão. Esse aqui é a Mimisa. A cara da Mimisa no calendário, ó. Essa aqui quase não vem aqui. Quem vem mais aqui é o Puncão, né? Nem a Mimisa, a perna da Mimisa, o pé dela aqui. Bom, então, no mais, vamos terminar a nossa leitura. Eu fico por aqui, agradeço a presença de todo mundo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Beber minha água aqui.